Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque tem muita coisa acontecendo. Fabinho Soldado não é mais do Corinthians, foi embora. Eu vou te trazer detalhes sobre isso. Tem uma proposta da Europa por Hugo Souza. Será que ele vai sair? E também alguns pagamentos importantes que estão sendo direcionados nesse momento. Chega mais, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal e vamos junto. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Fala moral nesse final de ano, você que ainda não está inscrito no canal, gosta dos conteúdos, está sempre por aqui, é só se inscrever, não custa nada, tá? É de graça. Deixa um like também que me ajuda. E se você está inscrito aqui, contribui com o like. E muito obrigado pela audiência de vocês. Gente, Fabinho Soldado não é mais o executivo de futebol do Corinthians. O clube emitiu uma nota no final da tarde dessa terça-feira, dizendo que em comum acordo as partes decidiram por encerrar o vínculo. Ele tinha contrato até o final de 2026 e eu fui atrás de algumas informações e a gente sabe que ele estava muito pressionado pelo Parque São Jorge, pelo conselho do Corinthians, que não gostava da figura remunerada e profissional do Fabinho à frente do futebol, de ter apenas uma figura à frente do futebol, que não era uma figura estatutária, era um diretor remunerado, porque fazia um trabalho profissional, e por muita pressão, por cobranças, explicações, inclusive solicitando explicações pelo contrato do Memphis e muitas coisas, até onde eu sei, quando o Fabinho pegou o contrato do Memphis, ele já estava encaminhado, ele negociou, ele contratou o jogador, mas tem muita coisa no contrato que não participou somente, né, o Fabinho Soldado. Então, claro que são coisas que vão surgir ali na frente, né, que a gente vai poder esclarecer melhor. O próprio Memphis Depay, ele é muito incomodado desde o vazamento do seu contrato. E até o GE fez uma matéria entendendo que esse diretor mais, digamos assim, não quisto ou não bem quisto pelo Memphis, pelo Fabinho e por outras figuras do elenco, seria o primeiro vice, o Armando Mendonça. Ele nega as acusações, mas o GE entendeu que, apurando que seria mais ou menos direcionado a ele. O Memphis, inclusive, na roda depois do título, além da entrevista que ele concedeu no gramado, muito forte, né, meio que generalizando contra diretores, vocês sabem quem vocês são, né, vão embora do Corinthians, ele teria dito ali publicamente também com os jogadores na roda depois do título conquistado. Então tá bem incomodado o Memphis, e a saída do Fabinho, ela mexe o tabuleiro de xadrez. Então a gente vai saber que consequências teremos a partir de agora. Por quê? O elenco inteiro pediu a permanência do Fabinho. O Dorival rasgou elogios a Fabinho Soldado depois da conquista, dizendo que era um dos melhores, se não o melhor profissional com quem ele já trabalhou. O Fabinho Soldado foi a Florianópolis contratar o Dorival Júnior. O Fabinho Soldado montou boa parte desse elenco. E tinha, como vocês sabem, a missão, assim como o Dorival, de blindar esses jogadores de tudo que estava acontecendo no extracampo, inclusive contra o próprio Fabinho Soldado. Então, ele serviu como um escudo, ele serviu como um cara que negociava premiações atrasadas, que passava uma tranquilidade para o elenco, para os jogadores, em razão de tudo que estava acontecendo. E esse pilar, ele simplesmente foi retirado da estrutura do vestiário do Corinthians. Então, por que a gente fala que mexe no tabuleiro? Porque a partir de agora, tudo pode acontecer. No sentido de o Dorival pode pedir demissão, ele pode ser desligado porque talvez até enfraquecido por não ter uma figura que traga respaldo a ele, embora eu imagine que o Stabile tenha confiança no Dorival, mas ele não tem mais um parceiro de trabalho. E isso pode gerar uma instabilidade, tanto se o Dorival quiser ir embora, quanto se quiserem tirar o Dorival. E aí a gente pode discutir mais pra frente o que seria melhor pro Corinthians, seria o Dorival ir embora ou ficar. Eu não tô entrando nesse mérito, tô entrando no mérito da instabilidade para a comissão técnica e para o elenco. Jogadores que daqui a pouco permaneceram por conta de uma proposta ou outra, até mesmo no momento mais difícil do clube, será que permaneceriam agora? Às vezes você segura um atleta muito pela confiança que você tem nele e no diretor. E agora, como será? Já vou para o segundo assunto, porque o Hugo Souza recebeu uma proposta do Milan. Os valores não foram revelados, mas a gente está falando de um clube tradicionalíssimo, o segundo maior vencedor da Champions, atrás do Real Madrid. Um clube da Europa. Ok, a Europa é muito grande, né? O Hugo veio da Europa, mas em Portugal, num clube que foi rebaixado. O Milan tem um outro status. E o Fabinho Soldado foi o cara que foi buscar o Hugo Souza. O Fabinho não estando mais no Corinthians, até nisso a gente pode entender que gera uma instabilidade. Mas inicialmente o Corinthians recusou. E o próprio Hugo também.
As informações lá do Vitor Chicaroli, que era do meu timão, tá no GE, faz um trabalho muito bom acompanhando o Corinthians, é de que o Hugo entende que Copa do Mundo, ela tá aí. E que você ir para um clube que daqui a pouco você precisa de uma adaptação, daqui a pouco você tem uma incógnita em termos de performance, olha que seria um clube que o Carlo Ancelotti conhece muito bem, né? Mas estar no Corinthians sendo protagonista faz muito mais sentido para o Hugo Souza nesse momento, nesse período pré-Copa. Pode ser que ele vá depois? Pode ser. Mas para o Hugo não faz sentido e para o Corinthians muito menos. Eu não sei os valores, mas cara, já falamos aqui, né? O Corinthians tinha uma missão terrível, das mais difíceis do mundo do futebol. Substituir um ídolo depois de muitos anos, muitos títulos, e é muito fácil você errar a mão. E o Corinthians acertou. Acertou na reposição. E até tentou com o Carlos Miguel. Não conseguiu, os dois foram embora, o Corinthians ficou sem ninguém e o Hugo Souza preencheu essa lacuna no torcedor do Corinthians. Abrir mão do Hugo é muito mais do que dinheiro. É algo representativo, é algo em termos de idolatria, é algo que não conversa nesse momento. Então, não faz sentido. Cara, a menos que chega aqui o Manchester City com um caminhão de dinheiro, eu jamais venderia o Hugo Souza. Claro, Real Madrid também, Barcelona, eu jamais venderia o Hugo Souza. Acho que tem coisas que o dinheiro não compra. Por mais que o Corinthians precise. E aí a gente já vai para o outro assunto, que se refere a pagamentos. Cara, o Corinthians está pegando esse dinheiro da Copa do Brasil e começando a se mexer. O Corinthians avançou, inclusive, nos pagamentos para quitar, né, as dívidas com o Memphis, que eram, antes da final, em 23 milhões de reais. Houve uma repactuação, né, um acordo lá, para que houvesse uma parcela em novembro, outra agora em dezembro. Agora vai ficar mais fácil do Corinthians quitar, embora ele tenha um valor adicional ainda por direito, 4,7 milhões por conta, né, do título nacional, estava previsto em contrato. Então, cerca de 27 milhões o Corinthians deve ao Memphis, contando luvas, bônus e tudo mais. Mas houve um acordo e agora vai ficar mais fácil de pagar. Claro que não vai ter dinheiro para tudo, tá? Embora os 77 milhões, 68 líquidos, né, como disse o Stabile, mesmo assim, ok, é um dinheiro que você consegue distribuir, organizar, mesmo que em parcelas. O mesmo vale para os transfer bans. E aí tem uma informação que é interessante, até curiosa. O Corinthians avançou num acordo inicial com o Matias Rojas antes do Félix Torres, antes do Santos Laguna, que é justamente o clube do transfer ban. Porque o Santos Laguna ele está só esperando lá e o acordo vai acontecer. O Rojas, ele mais um pouco de atraso, o Rojas entraria com a ação na FIFA e viria outro transfer ban. Mas como já havia uma conversa com o staff do Rojas há muito tempo para que esse acordo acontecesse, né, em forma parcelada, e com o atleta abrindo mão de alguns valores, e mesmo assim ele vai ganhar uma bolada, o Corinthians vai encaminhar primeiro esse pagamento do Rojas para já encerrar essa história e depois vai negociar o Santos Laguna, porque tem um tempo aí, mais uns dias até a janela abrir, para baixar e abater esse transfer ban com o Santos Laguna pelo Félix Torres. E aí o Corinthians começa a respirar. Tem outras situações pendentes, né, do Rodrigo Garro com o Tajeres, que ainda não tem nada no horizonte, mas também é uma dívida. E a do Maicon com o Shakhtar. E aí vem a notícia de que o Maicon estaria renovando com o Corinthians até 2028. Ou seja, o Corinthians também se acertaria com o Shakhtar, manteria o Maicon por aqui e ele ficaria, o Maicon que completou aí 5 títulos com a camisa do Corinthians, é um filho do terrão, terminou como titular, inclusive, a temporada e conquistou mais 2 títulos nesse ano. Foi a melhor temporada do Maicon desde que ele volta do Shakhtar. Ele sofreu com lesões também. Eu sempre falo isso, né? Eu até me torno repetitivo. Eu sei que muita gente não gosta do Maicon, né? Eu vejo pelo chat aqui. Mas, cara, ele foi importante. Ele foi importante, entende o que é ser Corinthians. E eu não discuto a renovação, tá? Não sei os moldes, não sei os valores, mas eu não discuto. Não discuto porque, ok, você precisa baixar a folha, você precisa reduzir e tal, mas eu acho que ele é um jogador que se tornou importante, ainda mais quando você vai enfrentar mais um ano, em que mais uma reconstrução pode ser que aconteça. A gente vai precisar entender os próximos movimentos. Enfim, são notícias, cara, que estão chegando. Agora essa do Fabinho, ela realmente acaba desmanchando um pouco o planejamento que se tinha. Não é uma surpresa, eu diria pra vocês. Eu não fui pego de surpresa, não sei vocês. Mas claro que impacta por todas as consequências que eu já citei. Existe uma possibilidade muito grande dele se dirigir ao Internacional de Porto Alegre, que está sem executivo desde que tirou o André Mazzucco e queria o Fabinho, e já tinha contatado o Fabinho, inclusive, oferecendo um bom valor. A questão é, o Fabinho ele era muito bem valorizado no Corinthians, tá? Perto dos 400 mil reais mês. E pelo ano que vem, se ele continuasse ano que vem, ele subiria ainda esse valor.
o Inter vai ter que cobrir ou negociar. Me parece que, apesar disso, né, os executivos estão ganhando um salário até interessante no futebol brasileiro, não foi a questão financeira. Não foi a questão financeira porque ele poderia ganhar esse aumento, ficar mais um ano no Corinthians, ele teria contrato, seguir, né, fazendo o seu trabalho. Mas, ao que tudo indica, conseguiram afastar o Fabinho Soldado do clube. E aí, obviamente, ele tem mercado, pelo status que ele ganhou no Corinthians, e foi campeão do mundo pelo Inter, né, inclusive com o Abel Braga, que hoje é diretor esportivo lá, então foi jogador do Inter. Teria sentido se o Fabinho hoje fosse no Inter, e como as conexões elas já estavam acontecendo, bastava ele esperar o final da Copa do Brasil e decidir o seu futuro. Acabou decidindo junto com o clube o chamado comum acordo. Agora, esse comum acordo é muito conveniente, né? Porque, na verdade, o Fabinho não estava à vontade para continuar o seu trabalho. Então, as ratazanas conseguiram. Elas conseguiram afastar o Fabinho e daqui a pouco vão afastar outros, né? Dirigentes, jogadores, treinadores. Sabe-se lá o que pode acontecer a partir de agora. Eu vou atualizando vocês, tá? Do que pode e o que deve acontecer com o Corinthians nessa reta final. 10 dias, hein, gente? 10 dias de férias só a partir de agora. Dia 3 de janeiro já tem a reapresentação, porque dia 11 começa o Campeonato Paulista. O futebol não para. E eu também não. Conto com você. Comenta aqui, inscreva-se no canal, meu presente de Natal, e antecipadamente já desejando a todos uma ótima véspera de Natal em família, uma ótima ceia. Quem for trabalhar assim como eu, então tamo junto, faz parte, tamo na pegada, e quem tá descansando aí, né, tudo de bom, que seja um final de ano abençoado ao lado da família e dos amigos e das pessoas que vocês amam, tá bom? Um beijo, obrigado pelo carinho de sempre. Até a próxima. Pode ser que antes do Natal ou depois do Natal. De qualquer forma, eu volto a qualquer momento. Valeu, tchau, tchau. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir pra deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Hora de falar sobre o Corinthians, que se acertou com Matias Rojas. Um dos dois enormes problemas do Timão está resolvido, pelo menos de acordo com a diretoria. O Timão devia quase 45 milhões de reais para o meio atacante paraguaio. E essa história já havia se transformado num problema na Corte Arbitral do Esporte. Segundo o Corinthians, vai haver o pagamento de 41 milhões e 200 mil reais em duas parcelas. A primeira nessa semana e a próxima na semana que vem. Estou curioso para saber se o Matias Rojas vai receber de fato toda essa bolada em apenas uma distância de 7 dias. Só para completar, é importante ressaltar como é que se deu toda essa confusão. Enquanto o presidente do Willian Monteiro Alves atrasou recorrentemente o salário do Matias Rojas, que havia pedido para ir embora. O Augusto Melo chega, se reúne com o Matias Rojas e pede para que ele acreditasse, porque a partir da chegada do Augusto, a confiança e a segurança, a credibilidade do Corinthians estaria de volta graças ao Augusto Melo. Pois bem, diante dessa dificuldade para receber, o Matias Rojas disse que só ficaria no Corinthians se o novo presidente aceitasse uma cláusula dizendo que em caso de um mês de atraso, além dos 8 milhões de reais que estavam atrasados, o Corinthians se veria obrigado a pagar tudo que tinha a receber o Matias Rojas até o fim do seu contrato. O Augusto Melo aceitou essa condição e logo no primeiro mês atrasou o pagamento. O que o Rojas fez? Foi a FIFA, conseguiu a condenação do Corinthians na FIFA, na Corte Arbitral do Esporte, e agora vai caber ao Timão pagar esses 41 milhões e 200 mil reais. Só para completar em relação ao Corinthians, registrar que Maicon está mais perto de permanecer no Corinthians, informação que você soube primeiro no canal do Nicola, já otimismo de forma pública do Corinthians e dos representantes do atleta. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal, a gente volta assim que pintar notícia. Tchau! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos embora para a gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Tem muita coisa para a gente falar nesse blend de informações. Eu quero começar pelo Yuri Alberto. Hoje, o craque Neto cravou que o Yuri fica no Corinthians por mais 6 meses. Por que ele cravou isso, né? Eu acredito, tá? O feeling de repórter que o Neto tem um contato com o André Cury. Em cima disso, eu acredito que o André Cury já deve ter recebido alguma sinalização que não vai pintar proposta no fim desse ano e talvez só no meio do ano. Porque a principal janela da Europa não é essa no final de ano, né? A principal janela da Europa é do meio do ano. Então a chance de chegar a uma proposta maior vai ser no meio da próxima temporada. Tanto que a Roma enviou uma proposta ao Corinthians de 25 milhões de euros no meio do ano. E deve se repetir ou essa proposta ou uma melhor, tá? No meio da próxima temporada. Bom para o Corinthians, que tem aí o Yuri Alberto garantido por mais 6 meses
pelo menos, tá? Eu não consegui informação nenhuma, que eu consegui não consegui confirmar, né, se ele sai ou não sai. O que eu recebi, que eu consegui, na verdade, né, informação nenhuma não, porque eu consegui, né, que não chegou nenhuma proposta pro Corinthians, é a informação que eu tenho. Então, tô batendo, por enquanto, nenhuma proposta por Yuri Alberto, e ele continua sendo o 9 do Corinthians. Deixa o like e comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Hoje a ESPN deu que o Shakhtar Donetsk aceitou, né, uma proposta para permanência do Maicon no Corinthians, tá? O jogador custa aí 2 milhões de reais, é bom lembrar que o Corinthians deve 2 milhões também para o Shakhtar, e vai precisar, né, ocorrer um acordo aí para que o atleta permaneça, né, no Corinthians aí por mais algumas temporadas. Lembrando que o Maicon foi inclusive titular, né, é um dos homens de confiança do técnico Dorival Júnior, virou o capitão do time e, né, superou a fase ruim que ele estava vivendo no Corinthians e inclusive foi o titular na final da Copa do Brasil contra o Vasco, tá? Enfim, vamos aguardar. A informação que eu tenho é que o Corinthians vai fazer de tudo para contratar o Maicon mesmo, mas a informação da ESPN é que tá tudo certo em relação à permanência do jogador, pelo menos o Shakhtar assinou que vai aceitar uma proposta do Corinthians para compra definitiva do jogador em relação ao Corinthians, tá? Vamos ver se o Coringão realmente, né, faz esse acordo. A gente vai perguntar hoje pro Osmar Stabile na entrevista exclusiva aqui no canal Café do Setorista, daqui a pouco. Deixa o like, comente aqui embaixo e me fala se você quer a permanência do Maicon ou não. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos continuar falando muito do Corinthians porque Memphis Depay, né, atacou, né, a diretoria do Corinthians, a cúpula corintiana, após o título, né, da Copa do Brasil, tá? Mas, né, existe um alvo, tá? O alvo de Memphis Depay, todo mundo sabe lá no Corinthians, lá nos bastidores, é Armando Mendonça, né? O Memphis acredita que foi o Armando Mendonça que vazou, né, o contrato do Memphis Depay para queimá-lo com a torcida, tá? Então o Memphis não gosta dele. E eu conversei com uma pessoa que estava na roda, né, quando o Memphis ele disse, né, a pessoa que vazou o meu contrato não é homem de assumir, mas está aqui. E acabou detonando um pouco a diretoria, e na sequência, né, falaram que ele alivia para o Osmar Stabile ainda. Ele falou, ó, presidente, mas você está fazendo de tudo aí para ajudar a gente e tal, mas enfim, e detona, né, a diretoria. Então, realmente a situação pegou legal, né, pro Armando Mendonça. Agora a situação tá exposta, né, algo que muitos já sabiam nos bastidores. É claro que ele se defende, né, vai se defender em relação a isso. Inclusive eu já entrei em contato com ele, né, para ouvir, né, o Armando Mendonça, pegar uma posição dele, vamos ver o que ele vai falar em relação a isso. Mas o problema do Memphis não é exatamente com toda a diretoria corintiana, conselheiro, nada disso. O problema dele é com Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, seguindo aqui em relação ao Corinthians, vamos falar de transferban, né? O Matias Rojas, né? Hoje saiu uma informação no GE que o Corinthians pagou, né, o transferban pagou não, né? Fez um acordo com o Matias Rojas para evitar, né, um novo transferban, já que o Corinthians sofreu 2 e poderia sofrer o 3º. Se o Matias Rojas aciona a FIFA, ele tinha até o dia 3 para fazer isso. Na matéria do GE, diz que está tudo fechado, né, e o Corinthians fez um acordo para pagar o Matias Rojas os 42 milhões de reais, quase 43 milhões de reais, em 2 prestações. Uma agora e outra na semana que vem, tá? Se você observar bem, não faz muito sentido. Quem faz 2 parcelas para 2 semanas, 2 parcelas de 22 milhões, por exemplo? Não faz muito sentido. Então uma fonte no Corinthians me disse o seguinte, Samir, dá uma segurada, porque assim, realmente a negociação está adiantada, está avançada, mas ainda estamos discutindo a forma de pagamento, tá? Então o Matias Rojas e o Corinthians realmente devem chegar a um acordo, mas talvez não seja nesses moldes em que o GE divulgou, uma parcela agora e outra na semana que vem, né? É só você raciocinar, que diferença faz? Então você espera, semana que vem paga tudo à vista, entendeu? Então assim, fica, um trecho da matéria que se você observar, né, enfim, não estou aqui questionando a informação dos colegas, mas dizendo que eu apurei outra situação. Vai fechar? Vai fechar. Vai assinar? Deve assinar. Só que não nesses moldes, tá? Mais uma questão pra gente hoje indagar o presidente Osmar Stabile, né, para saber como é que anda, de fato, e como vai ser esse pagamento em relação ao Matias Rojas. Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Sobre os outros transfers bans, né, o Corinthians tem mais 2. Um da CNRD, que é aquela câmera de resolução, né, de disputas ali da CBF, que é o mecanismo que a CBF usa, né, para intermediar a dívida entre os clubes, ok? E o que me passaram é o seguinte, né, vamos lá, e tem também o Félix Torres.
Do Félix Torres, o Corinthians está esperando a grana da Copa do Brasil e a grana da LFU. Por quê? A grana da LFU, ela faz 2 pagamentos no ano. Um em janeiro ou fevereiro, no início do ano, né? Que é o pagamento pelos direitos de transmissão, né? Que os clubes recebem. E o outro, né? No final do ano, são as bonificações, né? Que envolve aí a colocação do time no Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians, nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, perdeu muito dinheiro. O que ganhou na Copa do Brasil foi até para compensar o que perdeu no Campeonato Brasileiro em relação à verba. Então, esse valor ainda não dá ainda para a gente falar qual é o valor, porque precisa fazer uma conta, tá? E o Corinthians ainda aguarda, né, para saber o valor correto, quanto que o Corinthians tem, né, que receber, né, em questão de bonificações para o final do ano, que é a classificação do Corinthians no Brasileiro. E aí, no início do ano que vem, já tem mais uma grana entrando na LFU, tá bom? E tem que aí já é dos direitos de transmissão, que é aquela bolada maior, e que vai vir com desconto também, porque o Augusto Melo acabou dando uma brecha lá, pegou um adiantamento, não pagou, enfim, então sofre um desconto também, tá? Então a gente vai ter aí que aguardar essa questão também para saber esse valor, tá certo? E em relação à CNR, a Câmara de Resolução lá da CBF, é o seguinte, o Corinthians tem que pagar a próxima parcela, que vence aí entre dezembro e janeiro, mas é uma questão essa questão a gente vai ter que indagar muito o Osmar Stabile hoje, porque o Corinthians vai ter que dar uma pressionada na CBF. O Corinthians pagou o transfer ban. Por que a CBF não quer tirar o transfer ban? A gente precisa saber disso, tá? O Corinthians não tem que esperar a próxima parcela para o transfer ban ser retirado, entendeu? Então a gente aguardar. A CBF está querendo que o Corinthians pague a próxima parcela, além daquela que já foi paga, né? Para mostrar que não vai ficar atrasando sempre para liberar o transfer ban. A CBF tá na maldade, hein, velho? Deixa o like, inscreva-se no canal, comente aqui embaixo. Aguardo vocês hoje. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!